Olá, está começando mais um Fora da Ordem, comigo, Ju Tantas, nesse cenário maravilhoso com móveis cedidos pela Fire Decor. Muitos dos nossos problemas, sejam eles pessoais ou profissionais, poderiam ser resolvidos se adotássemos uma comunicação mais empática. É o que propõe a comunicação não violenta, prática adotada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Falo agora com a artista e ativista pela cultura da paz, Ana Santana. Oi, Ana, muito obrigada pela sua presença e por nos trazer um pouco de conhecimento extra. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. E eu gostaria que você começasse explicando para a gente o que é comunicação não violenta ou CNV. A comunicação não violenta, ela é um convite, ela é uma prática, ela é uma abordagem, ela foi sistematizada, ou seja, foi criado um sistema de algo que não é novo, que já existe há muitos anos, que na verdade existe desde que o ser humano existe, pelo psicólogo Marshall Rosenberg, como você mesmo falou. E o que ele percebeu, o que ele descobriu, é que existem algumas coisas que nós, seres humanos, temos em comum. Nossa humanidade compartilhada, que são sentimentos, são necessidades, valores. Então, às vezes, nós podemos até discordar e entrar em conflito a respeito de como nós gostaríamos de honrar ou de ir ao encontro dessas necessidades, desses valores, mas o conflito fica geralmente no campo da estratégia, da ação, de como a gente gostaria de agir, como a gente gostaria de fazer valer aquilo que é importante para nós. Mas todos nós precisamos de amor, todos nós valorizamos justiça, todos nós queremos respeito, união, acolhimento, todos sabemos que temos fome, que precisamos nos nutrir, que precisamos de proteção, de um teto, de um abrigo, de toque, de calor. Então, o Marshall, ele foi descobrindo também que a nossa educação, que a nossa linguagem mesmo, os sistemas que a gente cria, muitas vezes não nos ajudam a focar nisso que realmente importa, que são os sentimentos e as necessidades. E a gente fica só prestando atenção nas opiniões uns dos outros. E nós criamos muitos julgamentos e vamos criando uma distância mesmo. De tudo aquilo que é diferente, a gente cria um julgamento e se comunica de maneira que acaba ferindo a pessoa. A gente tem, até o ferindo eu concordo, mas aí vem uma pegadinha, né? Uma coisa que é realmente assim, super disruptiva, bem para desconstruir mesmo, para abalar. O Marshall falava assim, que ninguém é responsável pela forma como você se sente. Ninguém pode fazer você se sentir de uma determinada maneira diretamente. A pessoa pode ser um estímulo, ela faz algo que estimula. Aquilo que já está ali dentro, então ela... Sim, aquela necessidade que já está viva, aquele valor ela que só você me magoa se aquilo realmente de importar para mim. Ela não te magoa também, não. Ah, meu Deus, eu acho que eu sou magoada o tempo inteiro. Esse é o pulo do gato, assim. Para mim foi muito incrível. É libertador, né? É muito libertador, porque aí você não coloca esse peso em ninguém, você se empodera e você realmente faz um convite para o outro de ele contribuir com o seu bem-estar, se ele quiser, mas ele não é obrigado, você não depende dele, ele não depende de você. Mas ele pode, e é tão gostoso contribuir, porque uma das nossas necessidades também é a de contribuição, de cuidado com o outro. Então faz bem para a gente muito bem, contribuir com o bem-estar, com a vida do outro. Então a comunicação não violenta, ela nos convida a olhar o que é que está vivo aqui dentro, né? O que tem, como que eu estou me sentindo, quais as sensações do meu corpo. É um convite para estar no presente, para se engajar, né, com essa força de vida que nos move. As necessidades e os valores é o grande porquê. Existem palavras, obviamente, como eu te falei, necessidade, respeito, amor, justiça, entre outras, e o Marshall, inclusive, fez um inventário, criou uma lista, mas isso é uma força vital, isso não é uma lista de palavras, a CNV também não é um jeito de falar que vai ser agradável, ou bonzinho, ou educado. Até porque não adianta, seria da boca para fora, né? Exatamente. É uma mudança que não tem sentido. Ele é um convite para ser verdadeiro, para ver o que está vivo e, sim, ouvir além das palavras.
né? Ouvir o que é que está por trás, o que é que as pessoas estão querendo dizer com aquilo que elas verbalizam ou que elas fazem. Como interpretar, de repente, uma agressão, alguma coisa assim, por Isso. exemplo. A pessoa foi agressiva comigo, tentar entender essa agressividade, seria isso? Estou tentando colocar Mais no do- nosso dia a dia Sim, isso. perfeito. Mais do que entender, se conectar, fazer uma conexão mesmo com isso que está vivo. Porque se eu... Vamos dar um exemplo, né? Isso, vamos dar um exemplo. Né? Por exemplo, se um amigo, por exemplo, me ligou outro dia e me disse assim, eu estou muito bravo com o meu cunhado porque ele me ofendeu. Ele disse tal coisa, e ele é isso, ele é aquilo. Então, aí, quando a gente vai fazer uma prática, né, principalmente para quem está começando a CNV, a gente convida a fazer algumas distinções chaves. A gente precisa aprender isso. A gente não foi ensinado a fazer isso na escola. E a nossa educação, a mídia, a televisão, é sempre nesse sentido de julgar, de culpar, nessa dinâmica do vilão e do mocinho, né? E aí que a gente vai desconstruir isso. A gente não vai olhar só para aquilo que foi dito e nem vai ficar focando na opinião, no diagnóstico, na crítica que o outro fez a mim ou que eu faço a ele. Mas a gente vai mais fundo. A gente fala, por que será que essa pessoa está me dizendo? O que ele está precisando? Não o que ele disse, o que ele pensa a meu respeito. Mas mais, o que está vivo ali dentro dessa pessoa? Qual será a necessidade ou o valor que essa pessoa está querendo, né, cuidar, ir ao encontro ela está querendo ver manifesto ali na minha ação. Então, alguma coisa esse meu amigo fez ou falou que foi um estímulo. E aí essa pessoa disse algo que ele ouviu como uma ofensa, mas é só uma palavra. A prova disso é que se você observar bem, nenhuma pessoa vai reagir da mesma maneira em todas as situações. E às vezes no mesmo contexto, perante um mesmo estímulo, né, as pessoas não reagem da mesma maneira. Então, assim, se realmente você dizendo algo para mim fosse diretamente responsável pela forma como eu me sinto, você tem um poder incrível de me manipular. E a gente ia criar uma dependência. Sim, sim. E todas as vezes que você falasse dessa maneira, eu ia reagir igual. Ou para todas as pessoas que você dissesse a mesma coisa, todas teriam a mesma reação. Isso não é verdade. Tem pessoas que perante uma situação até desafiadora, de conflito, umas ficam bravas e, né, se uma pessoa xingou, outra vai lá dar um murro. Outra ri, outra vira as costas, outra vai fazer uma outra coisa, né? E a comunicação não violenta, ela vai ajudar a gente a se perguntar. E aí, diante desse momento de conflito, a gente vai acolher esse conflito, não tentando evitá-lo e nem resolver, mas transcender, ir além, né? Então, a gente vai dizer, tá, que bom que tem esse conflito aqui, que bom que tem essa situação, né? Porque ela me atualiza, ela me diz que tem alguma coisa aqui no nosso sistema, na nossa relação, que precisa ser conhecida, que eu não estou sabendo. É um pedacinho da verdade que aparece, mas é só a pontinha do iceberg. Aí você tem duas opções, ou você vai empatizar com você e vai ver o que você está sentindo no primeiro momento, como aquela informação, como aquela palavra, aquele gesto do outro chega, né? E depois você também pode empatizar com o outro. Se você já se sentir confiante, tranquilo e tem espaço interno para ouvir o outro, você já parte para empatizar com a outra pessoa. Às Porque vezes você já está fortalecido o suficiente para aceitar aquilo, digerir e... Sim, ou a situação exige, ou às vezes a dor do outro é tão grande que ele também não vai conseguir te ouvir muito. Às vezes você pode pedir apoio para uma outra pessoa que tenha prática em comunicação não violenta, você pode, enfim, tem várias formas, tá? Não é um jeito específico de falar, não é uma regra, dicas de linguagem, mas é uma abordagem, uma atitude interna que a gente vai aos poucos vivendo, conhecendo, e é incrível. Eu vi pessoas assim que estavam numa sala querendo se estapear e assim conseguiram olhar para aquilo que precisavam e viram que realmente não era o outro que estava causando aquilo, era algo que estava vivo dentro deles. Então seu choro me dispara algo aqui.
né? Às vezes aconteceu isso também, num encontro que eu estava de CNV, uma pessoa chorava e a outra começou a brigar com essa porque dizia que ele estava chorando muito. E aí, quanto mais essa pessoa brigava, a outra chorava Muito mais. louco, né? Comunicação é uma coisa incrível mesmo, né? Incrível. O poder da comunicação em si. Sim. Eu tinha, aliás, minha família toda, a gente tinha um conflito grande com a minha avó, assim, de anos. E quando eu comecei a estudar a CNV, isso foi em 2010, eu fiquei, assim, fascinada de desconstruir essas coisas. E você eu falei, nossa, conseguiu? a gente entende... Sim, em um dia que eu fiz uma atitude diferente, em vez de tentar analisar ou ver qual que era o problema da minha avó, o que ela fazia de errado e querer mudar ela para daí eu me sentir bem, Sim. que aí já começa toda a confusão, eu resolvi me perguntar o que ela precisa. E ela estava falando, brigando com a minha mãe sobre várias questões de arrumação da casa, e eu olhei para ela e falei assim, vó, eu percebi que quanto mais eu perguntava, mais ela gritava. E eu falei, nossa, eu estou indo na direção errada nesse momento, porque a sensação de distância às vezes faz a pessoa falar mais alto, né? Às vezes a violência é essa busca por conexão, por contato, né? É uma tentativa frustrada, não dá certo, mas é um grito de socorro, Até né? porque é inconsciente, né? A pessoa não tem essa consciência disso que você falou agora. Sim, né? e aí eu olhei para ela e eu chutei, né? Fiz o exercício, eu estava aprendendo, mas eu falei assim, vó, você tá triste porque a gente está indo embora e você está com medo de ficar sozinha? Pensa numa pessoa que estava irada e ao mesmo tempo, Desmontou. Assim, em um segundo ela começou a chorar e aí a gente entendeu o que era. Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa é má ou que ela é egoísta ou que ela é agressiva, mas ela tá doendo muito, ela não está sabendo articular. A gente não foi ensinado também a pensar em termos de necessidades e sentimentos, a gente não tem palavras para articular. Então, quando alguém diz, toca tão fundo que a reação, o corpo mostra, né? A pessoa muda. Então, assim, tem casos incríveis de pessoas que trabalham com mediação, entre conflitos, inclusive muito graves, assim, até de ameaça, né, à integridade física. Sim. E até eu dei uma lida, até conflitos de guerra mesmo, a comunicação não violenta ela é utilizada para que esses problemas sejam, pelo menos, tentar, né, uma resolução. Sim, existem 3 dimensões, né? Eu comigo mesma, eu com os outros e os sistemas que a gente cria. E a CNV, ela pode estar em todos esses espaços, todos esses contextos. Mas eu faço assim, né? Eu sou suspeita para falar, porque a minha vida mudou completamente. E quanto conteúdo tem a Ana, né, gente? A gente poderia ficar pelo menos 2 horas nesse programa, quem sabe um próximo. Ana, eu só queria que você falasse rapidinho sobre o seu programa de Agenda dos Sonhos. E vou deixar uma dica para vocês, tá? Quem quiser participar, quem quiser conhecer o trabalho da Ana... Qual que é o e-mail, Ana? Só se o e-mail inscrever. é contato@anasantana.com.br. E essa primeira avaliação? Isso, avaliação que a gente então, fala, eu estou gratuita. oferecendo para as pessoas que assistem aqui, a Ju, e, enfim, que elas possam, se quiserem conhecer um pouco sobre esse programa da Agenda dos Sonhos ou sobre os grupos de estudo e prática de comunicação não violenta, me escreve dizendo, olha, eu vi você no programa da Ju, no Fora da Ordem, e eu queria saber mais. Aí eu entro em contato e eu ofereço também como um convite, um presente aqui para vocês. E a gente agradece, porque eu vou. A Dani também já falou que vai. Né? Com certeza a gente precisa. Sim, eu ofereço uma sessão gratuita para que as pessoas possam conhecer e sentir como que é, ter um aperitivo, um gostinho disso. Também tem grupos de prática aqui em Americana, né? O espaço está aberto. E, obviamente, se depois a pessoa quiser se engajar e continuar, tem alguns programas que eu ofereço online, ao vivo, em grupo. Que bacana, né? Que aí depois envolve uma série de práticas, mas é muito interessante. Muito mesmo. É transformador e convida a gente para um empoderamento, assim, uma compaixão. Ju, eu nunca vi assim em lugar nenhum. É o amor mesmo incondicional na prática. Eu vou segunda-feira. Tá, veia. Ana? Você marca horário para mim? Segunda-feira eu tô lá. Ana, muito obrigada pela sua participação. Eu espero contar com você mais vezes no programa. Obrigada. Obrigada e parabéns. Obrigada a você, obrigada a todos. E a gente se vê. Gente, agora vocês vão ficar aí, ó. Olha aqui do lado, os nossos patrocinadores. Esse pessoal acredita na gente. É muito legal ter vocês do nosso lado, ok? Ah, não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e ativa o sininho. Até o próximo!